O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com deputados do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária hoje também e a Marília Ribeiro vai trazer os detalhes para a gente agora. Ô Marília, esse texto deve ser votado na Câmara antes do recesso parlamentar? Conta aí. Evandro, essa é a expectativa dos parlamentares. Assim como você disse, o ministro Fernando Haddad se reuniu com o grupo de trabalho, o segundo grupo de trabalho que trata sobre a regulamentação da reforma tributária. Esse encontro aconteceu hoje pela manhã. Esse grupo, ele trata sobre o comitê gestor, que é o órgão composto por representantes dos estados e dos municípios, que irá administrar o futuro imposto sobre bens e serviços, o IBS. Segundo o Fernando Haddad, está todo mundo otimista com esse calendário, que essa votação aconteça antes mesmo do recesso parlamentar. Vamos ouvir o ministro. Está todo mundo bastante otimista com o calendário, com a qualidade do texto, com os aperfeiçoamentos que certamente o Congresso vai apresentar, mas confiante que vai ser um texto ainda melhor do ponto de vista técnico e político, né, social. Segundo o ministro Fernando Haddad, o texto agora o que só precisa ajustar são apenas detalhes. E ele disse que já tem os 257 votos que são necessários para que essa regulamentação seja aprovada e nós vamos ouvir esse trecho também. Agora são detalhes perto do que já foi discutido. Não são, os temas centrais já estão na Constituição. Agora, o que entra aqui, o que entra lá é detalhe. Não é isso que vai impedir. E outra, uma votação só, 257 votos, então está tudo bem mais tranquilo. Evandro, o líder do governo aqui na Câmara dos Deputados, José Guimarães, ele disse que o texto da regulamentação da reforma tributária deve ser aprovado com pelo menos 400 votos. O relatório, ele deve ser apresentado nesta quarta-feira ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e aos líderes partidários. Eles também prometeram que deve ter uma coletiva de imprensa para que eles possam esclarecer alguns pontos desse relatório na quinta-feira. Haddad entregou esse texto em abril aos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Ao todo, serão 3 textos, 2 projetos de lei complementar, estes que já estão com o Congresso Nacional, e um projeto de lei ordinária. Então, a expectativa é que esse texto seja apresentado na quarta-feira e provavelmente uma votação na próxima semana, antes do recesso parlamentar. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Marília. Bom trabalho para você. Quero entender de vocês aqui, os nossos comentaristas querem colocar todo mundo na tela para a gente já conversar, né, e fazer aquele bate-papo. Ô Gustavo Segré, você entende que são só ajustes mesmo, detalhes pequenininhos que precisam ser combinados agora para que a reforma tributária possa ser votada? A reforma tributária votada não, mas sim a regulamentação da reforma? É só um detalhe, só um detalhe. Alíquota. Qual é a alíquota? Sabia que você Como um detalhe. Está faltando o mais importante. Não, é só um detalhe. O curioso é que já tem 257 votantes a favor sem definir a alíquota. Gente, é muito estranho. Eu fiz essa pergunta, viu, Segré? E aí? A resposta que me deram lá é o seguinte, fica entre 25,7% a 27,5%. Tendência ali por volta de 26%, que nunca será superior a isso. Então, Segré, entre 25 e 27, parando em 26, Segré. Isso te contenta? Tá, não me contente e vou justificar com outro número. Imagina você uma companhia aérea que disse de cada 100 voos, 2 caem, 2%. É a diferença que tem entre o mínimo e o máximo. Você tomaria um avião dessa companhia? Não. É muita coisa. Não dá para colocar. Primeiro, 25,7 já seria altíssima. E aí falta um monte de coisa. Não, a carne não vai ser inclusa, o negócio não vai ser incluso. Tá, o que não está incluso aqui vai estar incluso aqui. Não tem como tirar dos dois lados. E aí como vai ficar? De novo, é a primeira reforma tributária no mundo contemporâneo em que reformou um monte de coisas e não definiu a alíquota que todos nós deveremos pagar. Inclusive, sobre a isenção de carnes, o presidente da República falou. Vamos acompanhar. Roda pra gente aí a fala do presidente Lula. Mas eu acho que a gente precisa colocar a carne na cesta básica, sim. Tá? Sem que haja imposto, você pode separar a carne, você pode selecionar a carne. Tá? Você vai comprar uma coisa importada
que tem que pagar imposto. Eu estou falando em imposto do povo brasileiro, ou seja, o povo mais humilde, o povo trabalhador, a classe média baixa, sabe? Essa gente que vai no açougue comprar um pedaço de carne não poderia pagar imposto, sabe? Como se fosse, sabe, uma pessoa mais rica. É possível fazer isso? Eu não sei. A proposta do governo não é irrevogável, ela pode mudar. Então, eu acho que é uma sensibilidade da parte do pessoal que está trabalhando na política tributária, se não para toda a carne, para um tipo de carne. Bom, o discurso mudou um pouquinho em relação aos tipos de carne, né? O presidente da República já fala em ampliação e só tirar aquela carne importada, mais chique, mas não apenas conceder só a carne do pescoço do frango ou o pedaço do pescoço, do pé e outras partes que a gente não vai mencionar aqui, né, em detrimento de outras carnes que teriam impostos e que continuariam servindo apenas as classes mais abastadas. Fala, Segré. Não, você tirou da minha boca. O presidente mudou a conversa. Há 2 dias atrás ia taxar a carne. Quando você tem uma carne importada, já paga imposto. Não precisa que o governo nacional coloque mais o imposto. O imposto de importação paga um monte. Se é industrializado, tem IPI, tem ICMS nos estados, tem PIS e COFINS, 2 contribuições federais. Então não precisa um aumento a mais. Mas o fato de colocar a carne dentro da cesta básica contrapõe o próprio discurso do presidente 2 dias atrás. É melhor, eu prefiro, mas essas mudanças são o que gera muita desconfiança no mercado, porque qual é a fala que vale? A de 2 dias atrás que queria taxar ou essa que quer isentar os impostos, o mesmo produto que há 2 dias atrás queria taxar? Ô, Gani, tem uma questão que me chama a atenção também, que é o fato do presidente não mencionar se isso impactaria ou não a alíquota final. E ele fala, a gente vai jogar para o ministro Fernando Haddad para ele poder, então, fazer a análise e entender de que maneira que ele consegue incluir essas carnes na cesta básica, ou seja, dentro da isenção, sem que isso impacte a alíquota final que está sendo discutida. Quais seriam os caminhos possíveis no seu ponto de vista? Pois é, não tem jeito, Evandro. Quanto mais isenções, quanto mais um setor for beneficiado, alguém vai pagar. A regra número 1 da economia é escassez. E a regra número 1 da política é esquecer a regra número 1 da economia. Então, todo mundo discute como se o dinheiro fosse ilimitado, como se o orçamento fosse ilimitado e como se ninguém fosse pagar essa conta. Não. Então, significa, na prática, que a isenção para a carne, mesmo que seja para um determinado setor da sociedade, vai ser pago por alguém. Agora, o grande problema do Brasil é que durante anos a gente nem falava em ajuste fiscal, né? Nessa ideia de controle das contas públicas. Pelo menos houve um avanço. Agora a gente ainda fala em ajuste fiscal, só que é um ajuste fiscal onde ninguém quer mexer no seu, né? No meu queijo, não. Eu quero ajuste fiscal para o outro. Mas, para mim, aqui, eu não quero que mexa, eu quero que o meu setor continue protegido. Mas é um processo, quem sabe um dia a gente chegue, de fato, num ajuste fiscal e numa equidade tributária. O que você acha, hein, Fábio Piperno? O primeiro que o presidente volta a ter razão quando ele menciona o tópico carnes, porque naquela primeira proposta aí de algumas semanas atrás, em que elegeu aí 12, 13 itens para a cesta básica, as carnes estavam, e esses produtos teriam isenção total, as carnes estariam fora e teriam lá uma tributação menor, de 60%, alguma coisa assim. Mas, ou seja, menor, mas não chegariam a ser isentas. Então, o presidente tem razão quando ele defende que pelo menos alguns tipos de carne tenham essa isenção total. Estou de acordo com isso. Carne tem que estar na cesta básica. Agora, veja, quando se fala, por exemplo, em 25 e pouco a 27 não sei quanto, isso parece margem de erro de Instituto de Pesquisa Eleitoral, né? 2 aí para cima ou para baixo. Não pode ser assim. Mas é bem verdade também que a gente tem que reconhecer uma outra coisa. Se ficar em 25, 26, 27, não significa que essa será a carga tributária global, porque a gente já está falando de um monte de isenções. Então, na média, não vai chegar a esse teto. Porque se você tem vários produtos isentos ou com taxações menores, é evidente que a taxação média não vai chegar a esse teto. Você tocou num ponto fundamental. Será que 27% vai comportar
todas essas isenções? Esse é um ponto. Essa é a minha dúvida, porque toda hora aparece mais um bloco de isenções, todo mundo quer ser isento ou pagar uma alíquota menor. Agora, Zé Maria Trindade, essa questão que envolve a isenção da carne, ela parece ser uma convergência, né, de ideias, porque tanto os deputados que fazem parte do grupo que está analisando a reforma tributária e agora o discurso do presidente da República e do governo vão nesse mesmo sentido. Provavelmente as carnes, então, entrem nesse regime especial. O que eles vão fazer com o resto agora é que a gente precisa aguardar. Ao contrário do que pregou o presidente Lula, que defendia ali a taxação de carnes nobres, como a picanha, né, a ideia é isenção geral, da cesta básica, da picanha ao pescoço de galinha. Qual é o debate sobre esta alíquota do imposto que vai ser a carga tributária? É porque se aumentar as isenções, o imposto vai para 27,5%. Se não, se ficar desse jeito, será em torno ali de 25, ponto alguma coisa, próximo de 26%. Então, quanto mais isenções, a alíquota vai subir, porque é preciso arrecadar. Lembrando que a isenção, neste caso, da cesta básica, é isenção mesmo, porque hoje o imposto é entranhado nos produtos, ninguém sabe exatamente como se paga, paga. Você que acha que não paga imposto, vai no supermercado, compra alguma coisa, está pagando imposto, né? Essa é a realidade. Então, agora, não. Quando você vai pagar, pega o preço do produto e vem lá imposto 0,0. Aí é a garantia de que não haverá pagamento de impostos. Esse debate é assim, os setores se defendem. O Delfim Neto, ex-ministro, ex-deputado, né? Ele me dizia que era ministro e decidiu criar para arrecadar mais o que hoje é o imposto do pecado, os supérfluos. E ele criou uma alíquota especial para supérfluos. Foi uma confusão, quase caiu. E era outdoor para todo lado, o grupo de perfumes já pulou longe, o supérfluo é o nariz de quem falou, os outdoor dizia, não sei o quê. E aí ele concluiu que supérfluo é o emprego do outro. Ou seja, nós estamos no mesmo patamar aqui, viu? O supérfluo aqui é o emprego do outro. Arremate, Piperno. Hoje tem um anúncio em jornais, se eu não estou enganado, da Abrazel, falando sobre, por exemplo, a inclusão de refrigerantes, bebidas e tal, no tal do imposto do pecado e deixando o açúcar na lista dos isentos. Muito bem, o argumento deles é, ora, o açúcar não é um componente que faz com que esses produtos caiam aí, né, nesse grupo do pecado. Então, por que esse grupo é taxado e o açúcar não? Um outro grupo que pode ser taxado também é o dos carros elétricos, né? E aí o pessoal fala, mas o carro elétrico não é econômico, mas aí tem as baterias, né, desses carros, em que eles exigiriam que houvesse uma destinação do começo ao fim. Então, os carros também poderiam entrar.